Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 74 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para essa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será muito interessante que você faça as anotações do que nós iremos estudar. E o assunto de hoje é a parte 1 da formação das palavras. A professora dividiu esta aula em alguns momentos, na verdade em 4 momentos, e hoje nós iremos começar então o estudo da parte 1. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer os processos de formação de palavras na língua portuguesa e diferenciar os processos de formação de palavras. Vamos começar então, né? Formação de palavras. Então, todas as palavras, né, que compõem o vocabulário, o léxico da nossa língua, elas são formadas basicamente por 2 processos morfológicos. Então, basicamente, aí nós temos essas 2 situações. Ou nós vamos ter palavras formadas pelo processo de derivação, e essa derivação, então, ela pode ser prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria, ou ainda pode se dar pelo processo de formação por composição. Na composição nós temos 2 situações, a composição por justaposição e também por aglutinação. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tanto na derivação quanto na composição, nós iremos estudar ao longo dessas 4 aulas que tratam da formação de palavras. Vamos começar então aqui, né, tendo a ideia ou a noção do que são palavras primitivas e derivadas. É bem importante para a compreensão, né, deste processo de formação de palavras. Então, pessoal, palavra primitiva, como o próprio nome já diz, é aquela que veio primeiro, certo? Já uma palavra derivada, ela deriva de outra, então ela deriva da primitiva. Como exemplos, eu coloquei ali para vocês assimilarem isso de uma forma bem simples. Dente seria a palavra primitiva. Já dentista é a palavra derivada, pois deriva da palavra dente. Mar é a palavra primitiva. Marítimo, a palavra derivada. Sol, a palavra primitiva, e solar, a palavra derivada. E assim por diante, né? Você vai encontrar aí, se você pensar agora um pouquinho aí, enquanto você escuta a professora falando, você vai com certeza lembrar de diversas palavras que têm uma primitiva e que dessa primitiva se formam outras palavras, né? Como pedra, pedregulho, apedrejar, flor, florista, florescer, florescente, floricultura, aflorar. Então, vai pensando aí que você vai com certeza encontrar muitas palavras que têm uma primitiva e que depois formam outras derivadas. Então, esse conceito, né, de palavra primitiva e palavra derivada, ele é muito importante para que você compreenda os processos de formação de palavras. Muito bem, os afixos, né? A gente falou na aula anterior a respeito da estrutura das palavras, né? Como é que se estrutura uma palavra, as pequenas partezinhas, né? Os morfemas. E os afixos, então, fazem parte de um desses morfemas que a gente estudou. Muito bem, então só recordando aqui para vocês, também é bem importante vocês relembrarem dos afixos. Os afixos são prefixos ou sufixos que a gente coloca junto ao radical da palavra para formar
uma nova palavra, né? Então, por exemplo, um prefixo eu coloco aonde? Eu coloco antes do radical. Já um sufixo eu coloco depois do radical. Então, ali no exemplo da palavra pedra, que é a palavra primitiva, e pedreira, que é a palavra derivada, né? O que aconteceu? Foi acrescentado o sufixo eira lá no radical da palavra pedra e formou pedreira, uma nova palavra. Então, só recordando aqui que os afixos, que são os prefixos e os sufixos, são colocados junto ao radical e eles são morfemas da palavra. Muito bem. Os afixos, né? Eles são, então, classificados de acordo com a localização, né? Dentro da palavra, a professora acabou de explicar. Vou exemplificar mais uma vez ali quando o afixo, né, aparecer depois do radical, ele é chamado de sufixo, como em folhagem e livraria. Então, o agem e o aria, que a professora destacou de outras cores, são os sufixos que foram acrescentados ao radical. Os prefixos antes do radical, né, exemplos na palavra desleal e ilegal. Então, o des e o i são prefixos que foram acrescentados ao radical. E ainda, né, nós temos os chamados infixos, que aparecem no meio da palavra e que nós estudamos na aula anterior, que isso é chamado de vogal ou consoante de apoio, né? Que a gente precisa colocar lá no meio da palavra para dar uma pronúncia melhor. Então, eu tenho ali, por exemplo, a cafeteria, né? Café mais eria, que seria o sufixo. Mas aí tem o problema dos dois es juntos, né? E ficaria cafeteria. Então, eu precisei colocar essa consoante de apoio, que é o T, cafeteria, para fazer a função de melhorar a pronúncia da palavra. Da mesma forma, o cafezal, né? Café mais al. Então, eu coloquei esse Z, que é a consoante de apoio, para dar uma pronúncia mais adequada, né? Para melhorar a pronúncia da palavra. Muito bem. Radical e prefixo agora, então, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, antes da gente analisar, né, uma palavra e o processo pelo qual ela se formou, a gente tem que lembrar do que é o radical e dos prefixos. Bom, dos prefixos a gente já falou. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de radicais e de prefixos gregos e latinos, né? Que foram as línguas que mais influenciaram na formação do léxico da língua portuguesa. Muito bem. Então, vamos ver aqui nesta tabela que a professora colocou. Tenho aqui radicais gregos e aqui prefixos gregos. Do outro lado, eu tenho radicais latinos e prefixos latinos. Lembrando que radical é a raiz, é a base da palavra. É aquela parte que não vai mudar, né, nas famílias de palavras. Já os prefixos são os pedacinhos que eu coloco antes do radical para formar uma nova palavra. Muito bem. Então, a base da nossa língua, ela se formou, né, de origem principalmente latina, mas também algumas vieram de origem grega. Então, aqui, acro. Acro significa alto ou elevado. E ali nós temos a palavra acrofobia, que seria a pessoa que tem medo de altura, né? Quem tem acrofobia. Aero, que significa ar. Aeronave, uma nave que flutua no ar. Prefixo grego, então um pedacinho que eu posso colocar antes, né, do radical. A ou an, que significa negação. Então a palavra anônimo. Anônimo, aquele que não está dando o nome, né? Aquele que não tem nome. Anti, significação contrária, anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório eu tomo para que não ocorra uma inflamação, né? Ou para combater, né, a inflamação. Radicais latinos, agri, campo. Então, a agricultura seria a cultura do campo.
Ambi, ambos ou duplicidade. Ambidestro. Ambidestro é a pessoa que escreve com as duas mãos, tanto com a direita quanto com a esquerda. Prefixo latino ab ou abs, que significa afastamento. Abdicar é quando a pessoa se afasta de algo, né? Quando ela abre mão de alguma coisa. Ad, ou simplesmente a, proximidade ou direção. Adjunto é aquele que está junto, né? Com alguém, junto de alguma coisa. Muito bem, então isso aqui só para que vocês já vão tendo aqui, né? Uma noção do que são os radicais, os prefixos gregos e latinos que a gente pode ter, né? Palavras então formadas em virtude disso aí. Na aula que vem, né, na aula seguinte, nós vamos estudar mais prefixos gregos e latinos que contribuem para esse processo de formação de palavras por prefixação, tá? Então a gente vai estudar isso aqui mais a fundo na aula que vem. Hoje nós vamos conhecer então quais são os processos de derivação. Começando então, né, pelo processo de derivação prefixal, que eu chamo de prefixação, que nada mais é do que eu colocar um prefixo à palavra primitiva. Por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar, refazer. Então, isso que a professora destacou ali de cor vermelha são os prefixos que foram colocados antes do radical e que deram origem a uma nova palavra, e essa palavra, então, foi formada por derivação prefixal ou simplesmente por prefixação. Depois nós temos também a derivação sufixal ou simplesmente sufixação, quando eu vou acrescentar um sufixo, né, à palavra primitiva. Exemplos: felicidade, beleza, felizmente. Então lá o que está destacado de vermelho são os sufixos acrescentados à palavra primitiva e que deram origem a uma nova palavra. Temos também a derivação parasintética, ou ainda parassíntese, que é quando eu vou incluir, né, um prefixo e também um sufixo à palavra primitiva. Então aqui, né, eu vou ter as duas coisas juntas na parasintética. Eu tenho prefixo e sufixo anexados ao radical ou à palavra primitiva. Exemplos: entardecer, emagrecer, engaiolar. Então, o que está destacado de vermelho, né? Na frente é o prefixo, atrás é o sufixo. Então, palavras formadas dessa forma aí, desse jeito, né? Eu digo que foram formadas por derivação parasintética. A derivação regressiva. A regressiva é a redução da palavra derivada, né? Por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. É como se eu transformasse verbos em substantivos. Então, olha lá o exemplo: beijar, beijou. Eu transformei, né, a palavra primitiva. Debater, debate. Perder, perda. Então, se eu tiver que explicar, né, o processo de formação da palavra beijo, como que se formou? Se formou por derivação regressiva. Por quê? Porque eu transformei o verbo beijar no substantivo beijo. Derivação imprópria vai ocorrer, né, quando muda-se a classe gramatical da palavra. Então, a gente sabe que na língua portuguesa nós temos palavras que pertencem, né, a classes gramaticais diferentes, que elas vão ter, né, um sentido quando ela for, por exemplo, um substantivo, e ela vai ter outro sentido quando ela for um verbo, que é o exemplo que está ali, ó. O jantar estava muito bom. Nesse jantar, eu tenho um substantivo, até porque eu coloquei ali na frente um artigo definindo, né, o jantar. Agora, no segundo exemplo, fui jantar ontem à noite na casa do Luiz. Esse jantar ali é um verbo porque indica uma ação, né, a ação de jantar. Tá? Então, a palavra é a mesma, mas ela adquire significados diferentes em contextos diferentes
e ela também é de classes gramaticais diferentes, né? Mudou-se a classe gramatical da palavra, por isso derivação imprópria. Muito bem. Então agora, pessoal, né? Ficamos com essa primeira parte do processo de formação de palavras. Hoje você relembrou então sobre o radical, sobre os prefixos, os sufixos e conheceu os processos que a gente chama de derivação, tá? Então lá nos exercícios tem bastante treino para você colocar tudo isso em prática. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!